E se a imagem estabelecida de Deus fosse habilmente construída para ocultar algo muito mais fundamental? À primeira vista, tal afirmação pode parecer blasfema, pois por séculos as pessoas foram ensinadas a acreditar na imutabilidade da narrativa sagrada de um Deus absoluto e intocável. Yahweh, um nome que ecoa nas escrituras sagradas como o único soberano do universo. Mas e se essa história estiver incompleta, se existir um ser divino esquecido, apagado da história, censurado e enterrado sob camadas de dogmas? Quem é esse Deus proibido que existiu antes de Yahweh? Embarcaremos em uma jornada espiritual capaz de abalar os alicerces das concepções sobre a fé, a Bíblia e o próprio Deus. Serão exploradas revelações espirituais, entregues ao fogo pela Igreja, fatos ocultos, textos suprimidos e verdades deliberadamente excluídas da história oficial da teologia. Não se trata de meras teorias, mas de registros reais, manuscritos enterrados, livros declarados heréticos que revelam um outro lado do sagrado. Por que a Igreja ocultou essa informação? A quem interessava apagar esse Deus alternativo da narrativa oficial e manter o foco apenas em Yahweh, como se nenhuma outra força espiritual jamais tivesse existido. Esta investigação não é apenas histórica, mas também pessoal, existencial e espiritual. Compreender a essência desse Deus proibido permitirá questionar as concepções estabelecidas sobre a divindade, a salvação e a verdade espiritual, não para destruir a fé, mas para libertá-la, abrindo os véus da história e permitindo que a luz da verdade ilumine as partes intencionalmente obscurecidas da Bíblia. Trata-se de um Deus que existiu antes da adoração a Yahweh, um Deus mencionado em fragmentos perdidos da tradição judaica, em textos gnósticos, evangelhos apócrifos e tradições esotéricas do Oriente Médio. Um Deus que representa uma natureza diferente, talvez mais compassiva, mais inclusiva, mais próxima da essência espiritual que muitos sentem, mas não conseguem explicar. Um Deus que foi silenciado porque não se encaixava nos limites do controle religioso. Porque tantos textos foram excluídos da Bíblia oficial. Porque livros como Enoque, Jubileus ou os manuscritos do Mar Morto foram marginalizados. E as revelações gnósticas encontradas em Nag Hammadi, que falam de um Criador diferente de Yahweh, de um ser superior de luz, o verdadeiro Pai. Enquanto Yahweh é apresentado como uma entidade inferior, um demiurgo enganador. Isso nos leva a um dos maiores dilemas espirituais, o Deus que é adorado. É o verdadeiro ou é apenas aquele que restou após a destruição das revelações? E tudo o que foi excluído não revelaria um outro caminho de fé, um outro nome sagrado. Prepare-se para embarcar em uma jornada onde os mistérios religiosos desvendam seus véus. Esqueça tudo o que você sabia, porque agora iremos por trás das cortinas dos dogmas religiosos cuidadosamente guardados para revisitar textos esquecidos e decifrar símbolos apagados que outrora fizeram parte da Bíblia. Quem sabe, talvez por trás da imagem que fomos ensinados a chamar de Deus, esconda-se algo mais profundo, mais misterioso e, o mais importante, libertador. E quanto à liberdade, você se sente verdadeiramente livre em sua fé? Ou fomos condicionados a ver apenas uma parte da verdade? Talvez nas histórias que você ouviu desde a infância sempre tenha faltado algo. Talvez você tenha se perguntado por que certos temas são cuidadosamente evitados em igrejas, seminários e textos religiosos. Bem, prepare-se para que essas perguntas sejam levantadas. Revelaremos o que foi intencionalmente ocultado e mostraremos que existe um Deus além da religião institucionalizada. Um Deus que arde entre as linhas dos textos esquecidos. Um Deus que foi banido não por sua falsidade, mas talvez por seu poder libertador. A história de Yahweh, como apresentada nas Escrituras Sagradas, tem um começo que difere muito do que é comumente aceito. Antes que Yahweh passasse a ser venerado como o Deus supremo e único de Israel, ele surgiu em um contexto onde numerosos deuses coexistiam, disputando a devoção e o reconhecimento espiritual dos povos da antiguidade. O monoteísmo, tal como o conhecemos hoje, com sua doutrina rigorosa, centralizada e exclusiva, foi construído gradualmente, camada por camada, ao longo de séculos de debates religiosos, políticos e ideológicos.
Nas antigas tradições hebraicas existia um panteão inteiro de divindades. O nome Elohim, por exemplo, aparece nas primeiras linhas da Bíblia e, curiosamente, está no plural. Isso já lança uma sombra de dúvida sobre a suposta unidade divina. Elohim literalmente se traduz como deuses, o que sugere que, em um determinado momento, os antigos hebreus reconheciam a existência de múltiplas entidades espirituais. No entanto, Yahweh gradualmente se destacou como um guerreiro, ciumento e justo, uma figura poderosa que foi centralizada nas escrituras sagradas como Deus, mas não sem resistência e não sem ocultação. Muitos não sabem, e raramente se fala disso nos púlpitos das igrejas, que existem vestígios de outra história espiritual, de outra narrativa que foi silenciada. A arqueologia bíblica demonstrou que Yahweh era um dos muitos nomes sagrados do Antigo Oriente Médio. Em Ugarit, por exemplo, textos antigos mencionam El, o Deus Altíssimo, Pai dos deuses, e sua consorte Ashera, que, segundo muitos estudiosos, era inicialmente também a consorte de Yahuvé, antes que seu nome fosse apagado da narrativa oficial. Por que esses nomes desapareceram das pregações modernas? Porque a imagem de um Yahweh solitário e absoluto prevaleceu. Essa transição não ocorreu apenas por inspiração divina, mas foi profundamente impulsionada por interesses políticos. Yahweh tornou-se o símbolo da identidade nacional e espiritual de Israel, uma figura centralizadora que uniu o povo sob uma única adoração e uma única narrativa. E tudo o que ameaçava essa unidade, sejam outros nomes divinos, aspectos da feminilidade sagrada ou outras formas de ver Deus, foi ou escondido sob o altar ou lançado às chamas do esquecimento. No abismo da história jazem verdades intencionalmente relegadas ao esquecimento. Em auxílio vêm os textos apócrifos e gnósticos, antigos manuscritos removidos do cânon bíblico oficial. O Evangelho de Tomé, o livro de Enoque, o Evangelho de Maria Madalena e os manuscritos do Mar Morto levantam o véu sobre nuances, vozes e imagens espirituais que questionam a afirmação dogmática de Yahweh como o único Deus. Esses textos narram diversas dimensões espirituais, hierarquias celestiais e, o que é crucial, um Deus diferente de Yahweh, um ser de pura luz, consciência abrangente, fonte de amor incondicional e verdade. Os gnósticos, por exemplo, consideravam Yahweh não o Deus verdadeiro, mas um demiurgo, uma entidade inferior, criador do mundo material que se fazia passar por Deus para manter a humanidade na ignorância. Essa ousada hipótese nos obriga a repensar textos que, por séculos, foram percebidos através do prisma de crenças impostas. E, novamente, surge a pergunta: por que esses textos foram excluídos? Por que os concílios eclesiásticos que formaram o cânon bíblico declararam esses evangelhos heréticos? A resposta é simples e implacável: controla. Não está em jogo apenas a espiritualidade, mas também o poder. A afirmação de um único Deus com um único mediador entre ele e os homens cria uma vertical de poder inabalável. Tudo o que foge a esse modelo centralizado deve ser eliminado. A censura religiosa não é um acidente, mas um projeto deliberado que inclui a queima de manuscritos, a perseguição de estudiosos, a supressão da dissidência e até o assassinato de hereges que ousaram pensar diferente. Ao longo dos séculos, milhares de documentos foram destruídos ou ocultados. Somente recentemente foram descobertos os manuscritos de Nag Hammadi, Egito, e os pergaminhos do Mar Morto de Qumran. Essas descobertas arqueológicas não apenas refutam a história tradicional, mas também revelam uma diversidade espiritual suprimida. Elas mostram um Deus que não busca o medo, mas o despertar. Elas falam de múltiplos caminhos e não de um único. Talvez Yahweh, como o conhecemos, seja apenas uma faceta, uma máscara que esconde algo infinitamente maior. Não se trata de negar Yahweh, mas de compreendê-lo em contexto. De entender que o absoluto que nos foi apresentado pode ter sido criado por critérios humanos. Yahweh surgiu em uma era em que a espiritualidade era multifacetada, rica, simbólica e poética. Ao transformá-lo no único nome permitido, fomos privados de camadas inteiras de sabedoria, espiritualidade e liberdade interior. Ao estudar atentamente a ascensão de Yahweh,
fica claro que inicialmente ele não foi apresentado como o único e absoluto Senhor do universo, como afirma o cristianismo moderno. Ele surgiu em um complexo sistema de crenças antigas, em um mundo espiritual pluralista, onde diversas entidades divinas coexistiam, disputando influência sobre tribos e povos. Yahweh era apenas uma das figuras nesse tabuleiro cósmico. Em textos antigos, como canções e poesias hebraicas, encontram-se menções a outros deuses. El, por exemplo, era considerado o Deus Altíssimo, o chefe do panteão cananeu, que governava os céus e era adorado por outras divindades. Baal, deus da tempestade e da fertilidade, também desempenhava um papel importante entre os povos vizinhos e era venerado pelos israelitas, o que provocava a ira dos profetas que tentavam estabelecer Yahweh como o centro da adoração nacional. Havia também Asherá, a deusa-mãe, associada à fertilidade e à proteção do lar, que, segundo descobertas arqueológicas, era a consorte de Yahweh. Há evidências de que, em certos períodos, Yahweh teve uma manifestação feminina. No entanto, essa união foi cuidadosamente apagada por escritores ortodoxos, que buscavam a masculinização e a centralização do poder divino. Em perspectiva histórica, é na arena política que se desenrola a mais feroz luta pelo poder supremo. Nesse contexto, Yahweh começa a se destacar não apenas por seus feitos registrados nos textos sagrados, mas mais crucialmente, devido ao poderoso apoio político que garantiu sua ascensão. A tribo de Judá, ao consolidar sua hegemonia sobre as outras tribos israelitas, desempenhou um papel fundamental na centralização do culto em torno de Yahweh. Nessas novas condições, uma fé descentralizada com seus múltiplos altares, nomes sagrados e diversas formas de adoração, perdeu sua relevância. Surgiu a necessidade de um controle rigoroso sobre o discurso espiritual, o que só era alcançável através da imposição de um Deus único e ciumento, que exigia devoção exclusiva. Suas palavras, "Não terás outros deuses diante de mim", evidenciam o reconhecimento da existência de outras divindades. Se a concorrência divina não existisse, porque seria necessário exigir lealdade exclusiva? Nesse período da história, Yahweh aparece não como o único ser divino existente, mas como aquele que exige adoração exclusiva. Isso demonstra o caráter transitório da fé israelita, evoluindo do enoteísmo, a crença em vários deuses com devoção a um, para um monoteísmo radical. Os conflitos entre Yahweh e outros deuses não tinham apenas um caráter simbólico ou teológico, mas eram reais, materiais, refletidos nos costumes e tradições populares. As pessoas constantemente oscilavam entre a adoração a Yahweh e a veneração a Baal e Asherá. Os profetas denunciavam os altares erguidos nas colinas, as imagens de postes sagrados e os rituais que combinavam elementos de diversas crenças. Foi esse sincretismo que os líderes religiosos buscaram erradicar, afirmando Yahweh não apenas como o Deus nacional, mas como a única divindade legítima em todo o universo. No entanto, há outro aspecto igualmente intrigante nessa história. Yahweh apropriou-se das características dos deuses contra os quais lutou. A fúria de Baal, por exemplo, transformou-se na ira divina de Yahweh. O poder criativo de El foi atribuído ao Deus de Israel. A sabedoria e a compaixão de Asherá, com o tempo, foram absorvidas por aspectos como o Espírito Santo ou a sabedoria personificada em livros como Provérbios, mas sempre longe da ideia de uma deusa com poder próprio. Esse processo de assimilação e substituição é um fenômeno comum em transições religiosas forçadas. O novo Deus dominante suprime os outros, mas frequentemente herda seus atributos para manter a espiritualidade viva, ainda que sob uma nova roupagem. É assim que Yahweh se consolida como o único Deus permitido. Esta é uma construção lenta, estratégica e, muitas vezes, violenta. E não se trata apenas de violência física, mas também de violência simbólica e espiritual. O apagamento dos nomes de outros deuses aniquila toda uma cosmovisão, todo um repertório de crenças que davam sentido à vida de muitos, e também o acesso a um espírito mais amplo, rico e inclusivo, que hoje poderia enriquecer profundamente nossa compreensão do sagrado. Diante disso surge uma pergunta legítima:
Por que esse processo é tão pouco discutido nos estudos bíblicos tradicionais? Por que as igrejas silenciam sobre o fato de que Yahweh surgiu em um contexto onde outros deuses eram venerados tanto, ou até mais, do que ele? Por que escondem a verdade de que a própria Bíblia carrega vestígios dessa luta espiritual e política entre divindades? E, o mais importante, o que foi perdido nessa guerra? Ao proclamar Yahweh como o único, não estamos perdendo outros caminhos de conexão com o divino. Caminhos que, hoje, poderiam nos oferecer uma espiritualidade mais equilibrada, mais completa, menos baseada no medo e mais enraizada no amor, na liberdade e na consciência. Ao mergulhar nos nomes sagrados com os quais a Escritura dota Deus, revela-se uma compreensão que é, ao mesmo tempo, perturbadora e libertadora. A Bíblia, frequentemente percebida como um texto monolítico, é, na verdade, o resultado do entrelaçamento de diversas tradições, narrativas e histórias, que sofreram alterações sob a influência de forças teológicas e políticas. Os nomes usados para designar Deus servem como um testemunho vívido de que, no passado, o povo hebreu poderia perceber a divindade não como uma entidade única e isolada, mas como parte de um mundo mais amplo, multifacetado e misterioso. Um dos primeiros nomes encontrados na Bíblia é Elohim. Aqui surge um paradoxo. A palavra Elohim está no plural, significando literalmente deuses. No entanto, os tradutores preferiram usar a palavra Deus no singular, suavizando essa nuance que poderia levantar muitas questões. Por que essa forma plural foi utilizada? Seria uma forma arcaica de expressar a grandeza, como afirmam alguns estudiosos, ou seria um eco do antigo politeísmo, ainda ressoando nas tradições orais dos primeiros hebreus? Ao ler atentamente os primeiros capítulos do livro de Gênesis, descobre-se um fato curioso. Em alguns momentos, Deus fala de si mesmo no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem são esses nós? A quem Deus se dirige no momento da criação? Se houvesse apenas um ser supremo, por que não dizer, eu farei o homem? Essas perguntas raramente encontram respostas e talvez por isso sejam evitadas. Além de Elohim, a Bíblia apresenta outros nomes sagrados que indicam diferentes aspectos da divindade. Elyon, o Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus das montanhas ou o Deus da fertilidade. Adonai, Senhor. Yahweh, o nome mais conhecido, que com o tempo se tornou central, mas que inicialmente era apenas um entre muitos. Cada um desses nomes tem seu significado e está ligado a circunstâncias específicas: guerras, promessas, alianças, experiências místicas, julgamentos e bênçãos. Cada nome parece evocar um aspecto particular de Deus ou representar uma entidade separada, vinda de sua própria tradição, que com o tempo se unificaram sob a bandeira de uma fé singular. Nesse ponto, revela-se um quadro fascinante. A Bíblia, antes de se tornar um livro de monoteísmo estrito, poderia ter sido um mosaico de visões espirituais, um profundo sincretismo de crenças, organizadas em torno de Yahweh não como resultado de uma revelação sobrenatural, mas sim de um processo sociocultural, no qual nomes foram substituídos, reinterpretados ou ignorados em prol da formação de uma identidade religiosa única. Para aqueles que ousam mergulhar mais fundo nas raízes linguísticas da Bíblia, revela-se um quadro que difere drasticamente do comumente aceito. O estudo dos textos originais em hebraico, comparado com o contexto cultural daquela época, revela evidências surpreendentes de sincretismo religioso. É importante ressaltar que não se trata de uma tentativa de denegrir a fé, mas de um anseio por uma compreensão mais profunda dela, por uma libertação das camadas de dogmas. A consciência de que o divino se manifestou sob diferentes nomes e em diversos contextos permite reconhecer que a espiritualidade não pode ser confinada a uma única forma, uma única doutrina, um único nome. E talvez o verdadeiro Deus esteja além desses nomes, além das disputas teológicas e dos rótulos impostos. A multiplicidade de nomes de Deus pode parecer para alguns uma blasfémia. No entanto, para aqueles que buscam intrepidamente a verdade espiritual, é uma chave que abre a porta para a reunificação com o sagrado,
não aprisionado por instituições, com o sagrado que pulsa em tradições silenciadas pelo tempo, mas que ainda ecoam nos mistérios do passado. Quando Yahweh é afirmado como o único, outros nomes são entregues ao esquecimento, mas eles realmente desapareceram ou continuam vivos, esperando para serem pronunciados novamente com reverência e temor. Você já parou para pensar no significado profundo de El Shaddai? Já notou como o nome de Deus muda frequentemente na Bíblia, mesmo dentro de um único livro? Tentou compreender a razão dessas variações? Você acredita que todos esses nomes se referem ao mesmo Deus, ou há algo mais profundo nessas mudanças? Ao mergulhar nas camadas ocultas da história sagrada, descobrimos algo mais do que uma mera troca de nomes ou rivalidade entre divindades. Encontramos vestígios do que foi apagado, destruído, censurado. Revelações inteiras que queimaram não apenas metaforicamente, mas literalmente, nas fogueiras da Inquisição, por decretos de concílios, por ordens silenciosas que condenaram livros, ideias e experiências espirituais ao esquecimento. Trata-se dos chamados textos apócrifos e gnósticos. Muitos deles testemunham claramente a existência de outras divindades, de profundas realidades espirituais rejeitadas pela Igreja Ortodoxa não por sua falsidade, mas por seu potencial perigo para o sistema religioso dominante. Ao longo dos séculos, a humanidade tem-se questionado: por que a Bíblia, sagrada e abrangente, excluiu de sua composição uma infinidade de textos? Muitas dessas obras circulavam livremente entre os primeiros cristãos, eram respeitadas e ofereciam uma visão completamente diferente da fé, da natureza de Deus e da missão de Jesus Cristo. Trata-se de textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Livro da Sabedoria, o Apocalipse de Pedro e o Livro de Enoque, que não foram simplesmente ignorados, mas deliberadamente entregues ao esquecimento. A resposta reside no conteúdo dessas escrituras que afirmam uma conexão direta entre o homem e o princípio divino, sem a necessidade de intermediários. Eles falam de um Deus interior, de uma centelha divina que vive em cada um de nós, de múltiplas hierarquias espirituais, realidades paralelas, divindades que transcendem Yahweh, e até mesmo de um Criador que não é o verdadeiro Deus, mas um ser limitado, ignorante e controlador. Ideias como essas contradiziam o sistema religioso estabelecido, baseado no poder, na obediência e no medo. Esse sistema pressupunha que o homem só poderia se comunicar com Deus através de instituições, clero e rituais. Os gnósticos, por exemplo, afirmavam que o mundo material foi criado por um demiurgo, um Deus inferior, que engana a humanidade e aprende a uma realidade ilusória. Essa concepção foi percebida como um desafio para a Igreja em formação, mas encontrou ressonância em comunidades que buscavam o despertar espiritual e não a submissão cega. Não foi apenas uma rebelião, mas uma busca por uma compreensão mais profunda e real. Esses livros foram brutalmente perseguidos. O Concílio de Niceia de 325 Dorsak aprovou uma lista canônica de escrituras sagradas e tudo o que não foi incluído foi declarado heresia e condenado ao esquecimento. Manuscritos foram queimados, monges e místicos foram perseguidos e livros foram escondidos para serem salvos da destruição. Muitos sobreviveram, ocultos por séculos, e foram redescobertos em cavernas, jarros de barro e bibliotecas secretas que escaparam da Inquisição. Um dos eventos mais significativos foi a descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Lá, dezenas de textos gnósticos foram encontrados revelando ensinamentos espirituais que falavam de um mestre da sabedoria que ensinava a buscar o reino de Deus dentro de si, de um Jesus que valorizava o sagrado feminino e via Maria Madalena não como uma pecadora, mas como uma discípula iluminada, de um Jesus que se opunha ao Deus do Antigo Testamento como uma entidade limitada e injusta. Ideias semelhantes eram inaceitáveis para a doutrina cristã oficial, por isso esses textos permaneceram ocultos do público por tanto tempo. No entanto, não foi apenas a tradição cristã que destruiu revelações. O judaísmo rabínico também excluiu escrituras que não se encaixavam na teologia em formação. O livro de Enoque, que narra sobre anjos caídos,
dimensões celestiais governadas por forças diferentes de Yahweh, os mistérios da origem da humanidade e o destino da alma nunca foi ensinado nos templos. Essas verdades eram consideradas perigosas, pois privavam as instituições de poder e o devolviam à experiência pessoal e à conexão direta com o mistério divino. O fogo não foi usado apenas para destruir livros, mas também para apagar a consciência, para que as pessoas não soubessem da existência de outro caminho, de outro Deus e de outra revelação. Um Deus que não grita, não exige e não condena, mas sussurra no coração da alma, convidando a buscá-lo com sinceridade. Um Deus que foi esquecido porque não servia aos propósitos do poder. Os que detêm o poder. E assim, quando esses textos antigos ganham vida novamente, quando páginas esquecidas se abrem para novas gerações, surge uma sensação de despertar. Parece que as verdades ocultas, apesar das tentativas de destruí-las, continuam a queimar com uma chama brilhante. O chamado espiritual, que sobreviveu a séculos de opressão, ressoa novamente nos corações das pessoas. Talvez seja por isso que você está aqui, atraído por este vídeo. Talvez no fundo da sua alma viva o conhecimento de que a história oficial esconde muito mais do que mostra. Você já se interessou por essas escrituras proibidas? Você sabia da existência do Evangelho de Maria Madalena? Você já ouviu o nome de Demiurgo? Por que você acha que esses textos foram tão cuidadosamente escondidos do público? Qual deles você gostaria de explorar primeiro? Como um eco de um sussurro antigo, atravessando séculos de silêncio, chega até nós um ensinamento que não apenas questiona, mas revoluciona radicalmente nossa compreensão de Deus, da criação, do bem e do mal. Trata-se do gnosticismo, uma doutrina que talvez já lhe seja familiar sob uma luz distorcida, frequentemente associada a heresias, misticismo perigoso e ideias estranhas ao divino. No entanto, talvez tenha chegado a hora de conhecer a verdade sobre o que o gnosticismo guarda em si, uma das mais profundas e significativas revelações espirituais da história da humanidade. Ele não nega a existência de Deus. Pelo contrário, aponta para uma divindade tão pura, tão absoluta e incompreensível que a própria palavra Deus parece insuficiente para descrevê-la. Os gnósticos acreditam na existência de um Deus verdadeiro, o Deus desconhecido, um ser supremo, fonte de toda luz e verdade, que habita além do mundo material, fora do espaço e do tempo. Ele não é o criador do universo físico, mas o pai de todas as consciências, a fonte da centelha divina que vive em cada ser humano. Este Deus não se manifesta em mandamentos, não exige sacrifícios, não julga e não pune. Ele representa uma presença amorosa, silenciosa e eterna, cujo acesso só pode ser obtido através do despertar interior, do autoconhecimento ou gnosis. É justamente nessa revelação que reside o perigo para o sistema estabelecido. Segundo as concepções gnósticas, o mundo físico em que vivemos, com suas injustiças, sofrimentos, doenças, guerras e tiranias, não foi criado pelo Deus Supremo. Ele foi formado por um ser inferior, limitado, cego e arrogante, que acreditava em sua exclusividade, mas na verdade estava mergulhado em sua própria ignorância. Este ser é o Demiurgo. Aqui a narrativa entra em contradição direta com a imagem de Yahweh apresentada no Antigo Testamento. Para os gnósticos, o Demiurgo é aquele que proclama: "Eu sou e sou o único Deus, e não há outro, além de mim." Ele é o criador do mundo físico, mas não da vida espiritual. Ele forma os corpos, organiza a matéria, estabelece as leis e governa pela força. Sua criação é imperfeita, limitada e cheia de sofrimento, o que é incompatível com a perfeição do Deus verdadeiro. Os gnósticos viam no Demiurgo a figura que aparece no livro do Gênesis, criando o homem do barro, estabelecendo regras, expulsando do paraíso, punindo com dilúvios, desencadeando guerras e exigindo sacrifícios. Yahweh, o Deus da Bíblia, sob essa perspectiva, não é o Deus verdadeiro, mas o Demiurgo. A concepção do Demiurgo, sem dúvida, provoca uma tempestade de emoções e resistência feroz, pois mina radicalmente os pilares da autoridade religiosa. É como se arrancasse uma venda dos olhos, abrindo a possibilidade de que a adoração cultivada por séculos pudesse não ter sido direcionada à entidade correta.
Não se trata de Yahweh ser a personificação do mal absoluto, mas sim de sua incompletude, limitação e ignorância quanto à sua verdadeira origem. Ele se apresenta como um Deus convencido de sua supremacia apenas por desconhecer o verdadeiro Pai. E este Pai, ao contrário das crenças populares, não habita em templos, nem nos céus infinitos, nem nas Escrituras sagradas, mas dentro de cada um de nós. Essa distinção fundamental entre o Criador do mundo material e a divindade suprema é a pedra angular do gnosticismo, mudando radicalmente nossa percepção do mundo. Ela nos liberta da posição de súditos e nos eleva ao status de filhos, filhos da luz, que transcende os limites da religião, dos dogmas e do medo. O verdadeiro Deus não busca a obediência cega. Ele anseia por nosso despertar, por nossa memória de quem realmente somos, por nosso retorno ao lar. No entanto, o demiurgo, em aliança com seus fiéis arcontes, trabalha incansavelmente para nos manter em estado de sono, presos ao mundo material, aos nossos desejos e distrações. Nesta luta, o conhecimento torna-se a chave para a salvação. Gnosis, neste contexto, não é apenas uma compreensão intelectual, mas uma profunda consciência espiritual de que não pertencemos a este mundo, que algo maior nos espera, que a divindade não habita fora, mas dentro de nós. Foi isso que os textos gnósticos tentaram ensinar à humanidade antes de serem entregues ao fogo, apagados da história e perseguidos. Nisto residia a essência de muitos ensinamentos atribuídos a Jesus, antes que a Igreja oficial moldasse sua imagem para atender aos interesses do Império. Existem textos que apresentam um Jesus diferente, um mestre espiritual que pregava o despertar e a libertação interior, afirmando que o reino de Deus está dentro de vós. Um Jesus que não fundou uma religião, mas acendeu uma chama nas almas das pessoas. Foi a este Jesus que os gnósticos seguiram, vendo nele um emissário do Deus desconhecido, vindo para nos lembrar que a criação visível é apenas uma pequena parte de tudo o que existe, que há um véu a ser rasgado, que o verdadeiro Pai nunca nos abandonou, mas apenas nos distraímos dele. E agora, talvez se torne compreensível porque todas essas ideias foram tão ferozmente suprimidas. Uma pessoa desperta é incontrolável e imune à manipulação. Não teme a punição eterna. Ela se reconhece como luz em forma humana, nascida para se reunir com o todo, e isso, por si só, é um ato revolucionário. É incontrolável e representa um perigo para aqueles que prosperam controlando a fé alheia. Você já pensou no demiurgo e no Deus desconhecido? Já lhe ocorreu que o Deus da Bíblia pode não ser o ser supremo, mas apenas um aspecto limitado da divindade? Que sentimentos este tema despertou em você? Qual momento lhe pareceu o mais impressionante? Olhando atentamente para os dogmas familiares, mas agora com olhos livres de preconceitos tradicionais, começamos a perceber que o Deus que nos ensinaram a adorar como a personificação da bondade absoluta carrega uma sombra profunda. Uma sombra que foi cuidadosamente mascarada, explicada e justificada ao longo dos séculos, mas que ainda está presente, impressa nas páginas do Antigo Testamento. O nome desta sombra é Yahweh. E o lado de sua personalidade raramente iluminado dos púlpitos da Igreja é seu temperamento colérico, seu ciúme, sua autoridade, sua destrutividade e, por vezes, sua completa contradição com a imagem de amor incondicional que lhe é anata ou tão frequentemente atribuída. Esta é a imagem sombria de Yahweh, e a consciência desse aspecto oculto não é um ato de rebeldia, mas um sinal de maturidade espiritual. No processo de desenvolvimento espiritual, é impossível ignorar os episódios em que Yahweh prescreve a destruição de povos inteiros, incluindo crianças inocentes e animais indefesos. A voz interior não se cala ao ler como ele endureceu o coração do faraó e depois lançou terríveis pragas sobre o Egito. É ilógico negar a violência quando os justos matam os ímpios por sua vontade, quando cidades inteiras são incineradas por fogo do céu, ou quando ele fica furioso pela adoração de outros deuses. Essas ações lembram mais um senhor feudal vingativo do que um ser de luz infinita e amor eterno.
A imagem de Yahvé como um Deus severo, irado e punitivo que exige sacrifícios de sangue e submete seus servos, como Abraão e seu filho, a sofrimentos insuportáveis, não pode ser justificada por artifícios teológicos. É preciso reconhecer a verdade. Essa divindade tem um lado sombrio, ligado a antigos arquétipos de deuses da guerra e da destruição que inspiram terror. Esse lado sombrio reflete a época e a cultura em que Yahvé foi formado e elevado à categoria de divindade suprema. Se olharmos para o passado, podemos ver que as civilizações que cercavam os judeus adoravam deuses com características semelhantes, deuses que defendiam ferozmente seus povos, exigiam lealdade cega e amaldiçoavam os inimigos com doenças e infortúnios. Era uma lógica espiritual baseada no medo e na submissão. Nesse contexto, Yahvé era apenas um dos muitos deuses, refletindo as necessidades de um povo que vivia sob constante ameaça e precisava de um protetor forte e impiedoso. Ele não era um Deus da paz, mas um Deus da guerra. Não à toa é chamado de Senhor dos Exércitos, conduzindo seu povo à batalha com a espada nas mãos. Isso levanta uma questão importante. Se Yahvé é o Deus supremo, eterno e imutável, porque sua natureza colérica parece tão humana, instável e suscetível a emoções desequilibradas? Porque um Deus que é amor precisa matar para provar sua superioridade? Porque ele pune com genocídio aqueles que duvidam de seu poder? Porque ele permite a escravidão, estupros e assassinatos em massa em nome de sua justiça? Essas perguntas atormentaram corações sinceros por séculos, mas por muito tempo foram abafadas por teologias que proibiam questionamentos. No entanto, é possível e necessário fazer perguntas, porque a verdadeira espiritualidade não se constrói sobre o medo, mas sobre a verdade. A verdade é que a imagem de Yahvé apresentada nas Escrituras corresponde a antigos arquétipos do inconsciente coletivo. Jung via essa divindade como um reflexo da psique humana com todos os seus lados claros e sombrios. Yahvé, nesse sentido, é a personificação do arquétipo primordial de uma autoridade patriarcal, dominante e centralizadora. Ele encarna o pai severo que pune para educar, o rei que governa com mão de ferro e o juiz que não admite apelação. O que mudaria se reconhecermos isso? Tudo, porque começaríamos a entender que o Deus que muitos temem talvez não seja o Deus a ser adorado, mas o Deus a ser compreendido. Talvez Yahvé não seja a expressão final da divindade, mas uma representação histórica, cultural e espiritual, relevante para sua época, mas limitada. É uma tentativa humana de dar forma ao sagrado em meio ao caos da existência. Por trás dessa imagem esconde-se algo muito maior. Um Deus de paz, liberdade e amor incondicional, que não precisa de sacrifícios para amar e de sangue para perdoar. Um Deus que é luz pura e não sombra. Mas essa luz só pode brilhar quando a sombra é exposta. Quando temos a coragem de olhá-la e dizer, sim, ela está aqui, faz parte da história, não precisa ser negada, mas precisa ser colocada em seu lugar. E esse lugar não é o trono supremo da criação, mas o espaço da compreensão arquetípica. Yahvé como arquétipo, Yahvé como símbolo, Yahvé como parte do caminho, mas não o objetivo final. Talvez ao reconhecer isso, possamos nos libertar da culpa, do medo e do fardo de uma fé construída sobre ameaças e imposições. Talvez possamos redescobrir o sagrado com novos olhos, que veem além da casca, do dogma e da história escrita pelos vencedores. A imagem sombria de Yahvé não deve mais nos dominar. Agora, ela pode nos ensinar. Ao embarcar no caminho da dúvida, o ser humano deixa de seguir cegamente os dogmas religiosos e sua alma desperta para uma busca consciente da verdade. Surgem questionamentos e as narrativas bíblicas, antes aceitas pela fé, começam a gerar conflito interno e dissonância com a imagem estabelecida de Deus. Surge a sensação de que algo está errado, mesmo quando os clérigos tentam convencer do contrário. Ao mergulhar nas profundezas da Bíblia, para além do sentido literal das palavras, descobre-se algo maior. Um sussurro espiritual que entra em contradição com a imagem de uma divindade temível e punitiva. Em certos momentos do texto sagrado, como um raio de luz, a escuridão dos dogmas se dissipa, revelando uma essência diferente de Deus. Não gritando, mas acolhendo.
não constrangendo, mas inspirando, não condenando, mas compreendendo. Este Deus não se manifesta em discursos de retribuição, não exige guerras e sacrifícios. Ele se revela em gestos, palavras e ações simples que muitas vezes passam despercebidos numa leitura superficial da Bíblia. Mas para aqueles que olham com os olhos da alma, este Deus assume a forma de amor, cura e liberdade interior. E então surge a pergunta: por que não se falou antes sobre este Deus? Este Deus de luz está presente, por exemplo, nas palavras de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Esta afirmação, se levada a sério, muda tudo radicalmente, apontando não para um trono distante ou um templo, mas para o coração, a consciência, para uma conexão pessoal com o divino sem intermediários. Não é o Deus das hierarquias religiosas, mas um Deus de proximidade espiritual, sussurrando no silêncio da alma. Ele também se manifesta nas palavras: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Esta afirmação, uma das mais radicais da Bíblia, é frequentemente ignorada, pois não fala de adoração, justiça, ira ou vingança. Ela afirma que Deus é amor e, portanto, o medo, a culpa e a condenação são apenas construções humanas, sombras que obscurecem a luz. No entanto, este Deus de amor é frequentemente abafado pela imagem de um Deus da guerra e do controle. O problema é que o Deus silencioso do amor não confere poder, não fortalece impérios, não justifica cruzadas e não serve para manipular a fé. Por isso ele se torna invisível, cedendo lugar ao Deus do trovão. Mas ele continua presente, oculto, pois o verdadeiro amor não desaparece, apenas espera ser redescoberto. Isso se manifesta também nas ações de personagens bíblicos, como Moisés, suplicando a Deus para poupar o povo após a revolta, ou Jesus, recusando-se a condenar a mulher apanhada em adultério e a libertando com as palavras: vai, e não peques mais. Esses momentos são como janelas, abrindo uma vista para o Deus oculto, que seguia não pelas leis da punição, mas pelos princípios da transformação interior. O autor questiona o papel de Deus na história da humanidade, refletindo sobre por que um Deus onipotente e amoroso nem sempre atuou como protagonista principal. A resposta reside na natureza do poder e do amor. O poder escolhe-lhe o medo, enquanto o amor é autossuficiente e não precisa de controle, templos ou tronos. É por isso que o amor muitas vezes permanece na sombra, mas nunca desaparece. Nos textos sagrados podemos ver o confronto entre duas imagens de Deus, uma que exige obediência incondicional e pune transgressões, outra que oferece liberdade, cura e consolo nas aflições. O Deus oculto, que carrega a luz energética, espera pela escolha humana, mas não impõe, apenas convida. Essa ideia se reflete nas palavras do apóstolo Paulo de que nada pode separar o homem do amor de Deus. Esse amor transcende doutrinas e sistemas religiosos, alcançando até mesmo aqueles que foram rejeitados pelas religiões. Ele reconhece o homem, mesmo quando este está perdido e não se conhece, chamando-o pelo nome no deserto das dúvidas. Talvez o verdadeiro Deus se manifeste não em palavras, mas na própria essência, ocultando-se não por fraqueza, mas por respeito à liberdade de escolha. Ele espera ser descoberto em vez de exigir adoração por medo. É por isso que muitas pessoas ao longo da história, mesmo sem religião, sentiram a presença desse Deus. O autor propõe refletir sobre quais passagens das Escrituras Sagradas despertam sentimentos de amor, aceitação e compaixão, indicando a existência de um caminho diferente, mais suave e verdadeiro. Quando a cortina de ideias impostas cai, surge a questão do que muda quando uma pessoa começa a ver o mundo com olhos espirituais. As consequências dessa descoberta são profundas e afetam não apenas aspectos teológicos e históricos, mas a própria essência da espiritualidade. Entender que Yahweh pode ser apenas uma das representações culturais de uma divindade muito maior muda radicalmente a relação com o sagrado. Muitas pessoas cresceram com medo de Deus, temendo cometer um erro e serem punidas. Tal medo, herdado da imagem de um Deus ciumento e punitivo, é uma opressão espiritual e não uma fé verdadeira. No entanto, quando a pessoa percebe que essa imagem pode ter sido apenas uma das projeções do divino, sua alma encontra liberdade, sua consciência se expande
e sua relação com o sagrado se torna íntima e verdadeira. Imagine que o princípio divino que habita em cada ser humano é radicalmente diferente da imagem de Yahweh, que exige sacrifícios. Este Deus ama incondicionalmente e jamais destruiria cidades por desobediência. O Criador liberta do sentimento de culpa e atua não como um juiz severo, mas como um fiel companheiro na jornada da vida. Isso não é blasfémia, mas um despertar espiritual. A consciência de que Yahweh pode ter sido apenas um reflexo arquetípico de uma era de guerras, desertos e tribalismo permite compreender os motivos de suas ações. O reconhecimento de outros nomes e manifestações do divino, como El Shaddai, ou mesmo o Deus desconhecido dos gnósticos, abre verdades mais suaves e elevadas, contribuindo para uma percepção holística. Surge a pergunta: Yahweh era o Deus Supremo ou apenas um entre muitos? Essa pergunta, que por muito tempo ecoou em silêncio, agora é feita com maior ousadia. Yahweh pode ter sido um Deus real, mas dentro de um panteão antigo, destacando-se devido a circunstâncias históricas, políticas e simbólicas. Ele era um dos muitos deuses, como Baal, El e Azerá. Se Yahweh era apenas um entre muitos, então é necessário perguntar qual deles carrega a mais pura verdade espiritual, ligada à luz interior, à liberdade da alma e ao amor ilimitado. A descoberta de que existe algo maior do que os dogmas geralmente aceitos nos leva a repensar a busca espiritual. Não é mais uma submissão cega, mas um ouvir o próprio coração, buscando uma experiência espiritual viva através do silêncio, da meditação, da contemplação e da compaixão. O verdadeiro Deus se manifesta não apenas em textos antigos, mas na vida, nos olhos do outro, na sincronicidade dos eventos, no milagre da existência e no amor espontâneo. É por isso que muitas pessoas se afastam das religiões, mantendo, contudo, sua espiritualidade, sentindo intuitivamente uma incongruência na narrativa de um Deus irado. A alma anseia por mais. Um Deus que cura, não pune. Um Deus que ensina, não controla. Um Deus que se alegra com perguntas, em vez de vê-las como ameaça. As religiões institucionais frequentemente focam no controle de pensamentos, da moral e da salvação. No entanto, o Deus da liberdade espiritual não impõe, mas oferece, inspira e convida. Talvez ele espere apenas a coragem de buscá-lo além das palavras prontas, das paredes dos templos e dos nomes estabelecidos, reconhecendo que o divino é muito maior do que se costuma crer. Como resultado, todo o caminho se transforma. O altar se torna a consciência, a oração, o silêncio interior, a salvação, o autoconhecimento. E o céu não é um lugar distante, mas um estado de ser, acessível aqui e agora. O verdadeiro Deus não está limitado pelo tempo e espaço, ele está presente em cada partícula da criação, sendo a própria criação sem limites. Uma era de despertar espiritual está surgindo, convidando à exploração de trilhas inexploradas da alma. A humanidade é chamada a questionar dogmas estabelecidos, observar o mundo com um olhar aberto e reinterpretar textos sagrados, buscando não a obediência cega, mas uma compreensão profunda. Não se trata de curvar os joelhos diante do medo, mas de elevar o espírito em um ímpeto de amor, pois talvez o verdadeiro Deus aguarde além das dúvidas. Como essa revelação ressoa nas profundezas da alma, houve um momento em que sentiu que o Deus que inspira medo não é idêntico ao sentimento que vive em seu coração. O autor escolhe o Deus da liberdade. Após uma longa jornada através de camadas de textos distorcidos, imagens esquecidas, mistérios revelados e revelações ocultas, chega o momento da verdade. Isso já não é apenas um conjunto de fatos, informações históricas ou paradoxos espirituais. Tudo isso serviu como um espelho, refletindo algo íntimo, silencioso e sagrado, sua verdade pessoal. Talvez ela sempre estivesse lá, no fundo do coração, abafada pelo medo, dogmas e culpa. Agora ela começa a pulsar e sente-se a prontidão para um nascimento ou renascimento. Este é o momento em que é impossível permanecer um mero observador. A escolha se torna óbvia e o indivíduo se depara com seu próprio caminho espiritual. Como lidar com tudo o que foi ouvido? O que fazer com essa nova compreensão do divino?
Continuar a repetir orações memorizadas por inércia ou liberar espaço para o florescimento de uma espiritualidade viva, verdadeira e transformadora. Esta é uma questão estritamente pessoal, à qual ninguém pode responder por você. Exige coragem, pois a busca pela verdade espiritual para além da religião implica um rompimento com estruturas estabelecidas que ofereciam proteção ou, no mínimo, criavam sua ilusão. Demanda a renúncia ao conforto da certeza imposta e a aceitação da leveza de uma fé nascida de dentro, que não precisa da aprovação de instituições e não se curva ao medo. Que ela se fortaleça mesmo nas dúvidas, sabendo que o caminho espiritual não é feito de respostas fáceis, mas de uma profunda presença. Já lhe ocorreu que a alma esperava por este momento por toda a eternidade, que tudo o que vivenciou, crises de fé, ansiedades, momentos de vazio, orações sem resposta, era um eco da busca por algo maior e agora, finalmente encontrou uma linguagem que ressoa com o que sempre existiu em silêncio lá dentro. Isso não é uma coincidência, mas um chamado a uma espiritualidade onde o amor prevalece sobre a culpa. A consciência é mais sagrada que o dogma, e Deus não se limita a um nome, livro ou altar, mas se manifesta em tudo o que vibra, respira e existe. Um Deus que não exige que você mude para ser amado, mas que o ama como você é, e o convida a ser ainda mais você mesmo. Isso liberta, aprofunda e eleva. Neste momento, sentimentos mistos podem surgir: alegria, alívio, inquietação e até medo. Isso é natural, pois a mente teme o que não pode controlar, mas o coração reconhece a verdade. Confie em seu coração e intuição, pois este é um ponto de virada, um momento de revelação. Chega um momento de verdade quando uma questão crucial se apresenta a cada indivíduo: qual é a sua realidade espiritual? No que você acredita? Em um Deus temível e punitivo do medo, ou em um Deus misericordioso e libertador da luz? Continuará a seguir dogmas herdados, mas sem vida, ou ousará criar sua própria espiritualidade autêntica, em sintonia com o ritmo de sua alma? Repetirá verdades memorizadas sem pensar, ou finalmente ouvirá a voz que ecoa de dentro? Essa escolha é um direito pessoal e sagrado de cada um, e não há uma resposta universal. Importa apenas a resposta que ressoa em seu coração. Talvez seja preciso tempo para refletir. Talvez a resposta já fosse conhecida desde o início. Mas o próprio fato de você se fazer essas perguntas testemunha o despertar do seu eu interior. E o despertar, como se sabe, é o primeiro passo no caminho para a verdadeira espiritualidade. Por isso vale a pena se perguntar que sentimentos surgem agora, o que mais o tocou, o que ressoou em seu interior e se encheu de significado. A frase "eu escolho minha verdade" pode se tornar um símbolo, uma espécie de farol, um sinal de prontidão para viver sua espiritualidade de forma profunda, consciente e livre. Se você se encontra neste caminho, significa que transformações profundas estão ocorrendo em seu mundo interior. E este não é um evento simples, é um momento raro e significativo. Se você sente isso, então este caminho é destinado a você.